Bom, primeiro eu queria agradecer imensamente o convite, é sempre muito legal participar de coisas interdisciplinares. Eu acho que cada vez mais a gente precisa conversar com as outras áreas. Eu acho que uma das disciplinas que mais faz isso é o design, né? O design trabalha em contato direto com o engenheiro, com o antropólogo, às vezes até com o estatístico, né? Para fazer as coisas, para fazer os projetos rodarem. Então... Então, eu sou a Tiene, eu estou fazendo doutorado na antropologia. Eu vou apresentar um pouquinho da minha pesquisa no final. Também eu vi que tinha a ver com design, assim, é muito engraçado que umas coisas no fim acabam convergindo e daí a gente acaba falando sobre coisas muito parecidas. Mas eu também sou professora na pós-graduação em design centrado no usuário na Universidade Positivo e professora convidada da PUC na antropologia do consumo. E aí é legal que a antropologia do consumo entra junto com o design e dá para fazer umas experiências meio malucas, assim, uns trabalhos de campo meio malucos. Mas eu vou falar um pouco durante a palestra. Hoje eu também trouxe alguns cases de mercado para vocês, de alguns projetos que eu trabalhei como consultora também. E um outro projeto que foi uma amiga, que na verdade a gente dá essa palestra em dobradinha, assim, uma amiga que é designer, que também trabalhou. Então eu trouxe isso um pouco para ilustrar as coisas para vocês, mas a pegada de hoje vai ser um pouco mais, talvez não seja tão mercado, talvez seja um pouco mais teórica, assim, no sentido de como fazer etnografia e o que é, afinal, etnografia, né? Eu acho que a etnografia está sendo, uma das coisas, uma das palavras, assim, que mais está em boom. Que está todo mundo falando sobre fazer etnografia, né? Só que como fazer essa etnografia, como que é esse método? E é interessante que a antropologia e o design são as duas disciplinas que buscam pensar as interações e as relações das pessoas. Então, se na antropologia a gente está focando em como as pessoas estão interagindo com o mundo material que as circundam ou com as outras pessoas e construindo suas relações a partir disso, construindo padrões, né, vivendo a vida a partir disso, o design também está preocupado com isso. O design também está centrado nas pessoas, né? Muitas vezes a gente esquece disso, então centrado no usuário está sendo, ou centrado no humano está sendo uma coisa que está sendo muito falada agora. E se a gente vê como todas essas startups novas estão se formando, todas elas têm Customer Experience, todas elas estão pensando o Customer Success, o CS, né, o suporte como uma parte estratégica da empresa. Então todas essas empresas, elas estão, principalmente essas novas, elas estão se formando ao redor do usuário, com cada vez mais setores, né, olhando para essas coisas. E justamente a etnografia entra aí não só como método de uma pesquisa pontual, que você vai desenvolver, vai estudar como a pessoa está usando o produto e ponto final, mas como uma coisa estratégica para a própria empresa, para entender como a empresa está se relacionando com essas pessoas, para entender quais que são as demandas que estão vindo pelo suporte, né, pelo Customer Experience, que estão participando por todas essas etapas do desenvolvimento do processo ou do serviço, que é a ideia de uma pesquisa ongoing, né, que ela vai se fazendo junto com a empresa, não é aquela pesquisa pontual que você faz para apagar lá um incêndio ou outro de alguma coisa que não deu certo, é a pesquisa estratégica. Eu estou fazendo essa diferença porque eu acho que tem uma diferença também na forma com que a pesquisa entra no marketing, na publicidade, por exemplo, que daí você está pensando em como desenvolver uma linha de comunicação para determinado público, e a pesquisa etnográfica no design, que a gente já está pensando mais em produto ou em serviço, né? Em como desenvolver um produto ou um serviço a partir da pesquisa. Então essa ideia de como a pesquisa vai se embrenhando nas coisas, nas informações e dando, enfim, e produzindo outras coisas no mundo, assim. Se eu estiver falando, muito rápido, daí vocês fazem um sinal assim para eu ir diminuindo. Mas por que é importante a gente fazer pesquisa, né? Por que é importante a gente entender o que as pessoas estão fazendo? Basicamente para não acontecer isso, né? A gente acha que a gente sabe o que as pessoas querem, o que elas estão fazendo, né? A gente tem meio que uma pré-noção de como as coisas estão funcionando, mas o que as pessoas vão fazer é calculável. Elas vão fazer o que elas querem com os designs, com os produtos e com os serviços que a gente faz, né? Então, basicamente, a ideia é tentar diminuir um pouco esse erro e
construir coisas e produzir coisas que tenham a ver de verdade com a vida das pessoas. Quantos aplicativos não tem por aí que ninguém usa, né? Que não servem para nada, ou que são basicamente uma droga mesmo, porque ninguém consegue usar, a usabilidade é uma droga mesmo. Não colocaram uma pessoa lá para testar ou para falar se aquilo era importante mesmo ou não, né? Então é um pouco nesse sentido, é importante a gente olhar para o que as pessoas estão fazendo para a gente estar junto com a realidade, estar colado com as pessoas. E outra coisa também, não sei se vocês já assistiram esse filme, Quero Ser John Malkovich? Já? Então é que às vezes as pessoas nunca assistiram, geralmente é um público bem mais jovem que eu, assim, então. Mas nesse filme as pessoas entravam por uma portinha, para quem não viu, né? As pessoas entravam por uma portinha assim, andavam e saíam na cabeça do John Malkovich e começavam a ver o mundo como ele estava vendo. A gente nunca vai conseguir fazer isso, entrar numa pessoa e ver o mundo como ela está vendo, mas a gente pode se esforçar para tentar entender o jeito como que ela está pensando, tentar entender quais que são as lógicas que estão por trás ali, né? Quais que são, o que está regendo, quais tipos de relações estão regendo essas pessoas? É a família? É o trabalho? É a praticidade? É a simplicidade nas coisas? Quais que são essas categorias aí que estão permeando as coisas, que estão fazendo as pessoas pensarem, se relacionarem com as coisas? Então a gente meio que tem a tendência de acreditar que todo mundo usa a tecnologia, por exemplo, da mesma forma que a gente utiliza, né? Mas se a gente pensar, se é verdade que existem diferentes culturas, por que a gente tem que acreditar que todo mundo utiliza a tecnologia da mesma forma com que a gente utiliza, né? As pessoas mais velhas, as pessoas mais novas, homens, mulheres, periferia, centro de cidade, grandes metrópoles, mundo rural, todo mundo tem acesso, teoricamente, à mesma tecnologia, a exatamente ao mesmo WhatsApp, né? Mas o que as pessoas fazem com isso varia imensamente, né? O jeito que as pessoas usam essas coisas, ou como essas coisas entram na vida das pessoas, varia enormemente. Então eu queria que vocês fizessem aqui uma reflexão aí comigo, assim, qual que foi o último meme que vocês compartilharam no WhatsApp? Aí eu quero um voluntário aí pra... Foi a figurinha do Lula fazendo assim. Ah, o Lula fazendo assim. Eu compartilhei várias coisas do Atlético essa semana. Então, mas daí eu não ia colocar uma coisa do Atlético que eu tinha compartilhado, e eu pensei nessa, assim, o que você está pensando? Nada, né? Mas aí agora vamos pensar, qual que foi a última coisa que a avó de vocês compartilhou naquele grupo da família? Ou a tia, ou a mãe, ou enfim, né? Aquelas pessoas, né? Mais velhas. Bom dia, né? Todo mundo compartilha esse bom dia. Quem está em grupo de família sabe que todo dia tem vários bom dias. E tem bom dia para segunda-feira, tem bom dia para terça-feira, para quarta-feira, assim. Então, assim, a tecnologia, o WhatsApp é igual, mas o jeito que isso está entrando na vida das pessoas é diferente. E é isso que só a pesquisa etnográfica consegue pegar. Você tem que estar lá junto com as pessoas, né? E a proposta é essa, de você estar junto com as pessoas, de você ver as coisas do jeito que elas estão fazendo, né? Entender qual que é a lógica desse bom dia, né? Qual que é o tipo de conexão que isso está gerando, né? Qual que é o tipo de feedback que as pessoas estão dando, assim. Isso que é interessante, é fazer a pesquisa. Então também tem um pouco a ver com o nome da palestra, né? Que é fazer pesquisas com as pessoas, né? E não sobre elas. Então é estar junto, né? Nesse sentido de dialogar mesmo, de conversar. Então a pesquisa etnográfica é esse contato intenso e prolongado com determinado grupo. Então é uma metodologia de imersão. A ideia é você passar vários tempos, eu ia falar, não, mas passar bastante tempo junto com essa pessoa e vendo como que ela está fazendo as coisas, assim. Até a gente fala que a entrevista, às vezes, pode ser até um instrumento meio secundário. Muitas vezes, quando a gente planeja uma pesquisa, a gente já elenca quais pessoas a gente vai entrevistar, né? Mas então, na antropologia não é bem assim. A ideia é, claro que a entrevista, a gente faz entrevistas e conversa com as pessoas estruturadamente, né? Mas a ideia é que a entrevista se torne até uma ferramenta meio secundária, porque a resposta que a pessoa vai nos dar depende muito da relação que você já estabeleceu com ela, já estabeleceu ou não com ela. Ela vai calcular, ela vai modular a resposta de acordo com a relação
você. Então, às vezes, é muito mais fácil fazer uma pesquisa, por exemplo, com pessoas que são meio que conhecidas, que já confiam em mim, que conhecem meu trabalho, elas tendem a falar um pouco mais, a falar coisas, né, diferentes do que pessoas que nunca me viram. Isso pensando no contexto de mercado, por exemplo, quando a gente tem, tipo, sei lá, 3 semanas, né, para começar, terminar, não, começar a fazer e terminar uma pesquisa, né, isso importa. Como que você vai criar uma relação de confiança, né, de reciprocidade em 3 semanas, né? Como que isso é possível? Então, a questão é um pouco essa. A pesquisa também é sempre modulada pelos tempos que você tem, pelo orçamento, às vezes, que você tem, né? Pela questão que você quer responder. E aí, o objetivo é compreender todos esses sistemas que as pessoas estão colocando em prática. É como que elas estão tentando se relacionar, né, com essas outras pessoas. E aí, além da entrevista, vale ir na casa das pessoas, passar o dia com elas, pegar o ônibus com elas, ir até o trabalho e todas essas estratégias que, assim, o céu é o limite, né? Cada pesquisa depende de um jeito. O Jonathan estava contando que a pesquisa dele é sobre habitações de interesse social, né? Então é muito na casa das pessoas, assim, como fazer as pessoas abrirem a casa para vocês, né? Eu tenho uma dica, você leva um bolo. Você leva um bolo, o bolo leva a conversa. Se você chega com o bolo, a pessoa já vai fazer um café. Se a pessoa fizer um café, você já entra para conversar. Então a conversa já é bem diferente de você ir lá e agendar uma entrevista, por exemplo, né? E a entrevista, na verdade, ela funciona muito em outros tipos de contexto. Eu fiz pesquisa em instituições, em secretarias de Estado, instituições de Estado. Então, se eu chegar lá com um bolo, pode até ser legal, assim, mas vai ser meio estranho, né? Eu preciso primeiro ir no chefe, agendar uma entrevista com ele, apresentar meu projeto, me apresentar, cumprir toda a hierarquia e a formalidade, para daí, no outro dia, quando eu já estiver conhecendo as pessoas, aí sim chegar com o bolo. Então, essas estratégias também são sempre meio que um cálculo, né, da questão que você quer responder e do lugar que você está fazendo a pesquisa. Então, a ideia é que não existem, tipo, não existe uma única verdade. Não existem, enfim, uma verdade subjacente que a gente vai descobrir através da pesquisa. Não existe uma coleta de dados. Os dados estão aí para a gente passar e ir coletando como se fosse flor, né, no campo, assim, ou coisas numa prateleira. A verdade, ou todas essas verdades, todas essas perspectivas, elas combinam num sentido meio de justaposição com diferentes formas de olhar para uma mesma coisa, ou formas de perceber o mundo, né, ou formas de encarar um produto como um serviço. E isso sempre vai variar do ângulo que você está olhando. Então, o mesmo serviço para uma mulher pode ser uma coisa, né, para um homem outra, para um idoso outra. Então, a gente tem que tentar, tipo, sempre ir meio que calculando e vendo qual que é a angulação que você está olhando para tentar entender as coisas. Eu até não gosto muito desse slide, porque aí parece que a gente está falando de uma única coisa, né, um único objeto. Mas esses objetos, eles se multiplicam conforme as pessoas, porque cada pessoa enxerga uma realidade, enxerga o mundo, enxerga uma história, de acordo com o passado, com as experiências delas, com as relações que elas estabelecem com as outras pessoas, né? Isso varia, né, de acordo com tudo, assim. Então, o objetivo da pesquisa etnográfica é justamente tentar compreender quais que são essas nuances, o que está fazendo as pessoas operarem nesse sentido. E desconstruir essa ideia de que existe uma verdade, existe um dado, fato real, oficial, assim. A ideia é mais ou menos de que a construção da pesquisa constrói também os dados, que é de acordo com o seu percurso, que tem a ver até com você e com a forma com que você se inseriu em campo. Então, todas essas relações, todas essas modulações de conversa, de entrevista, tem a ver com quem você é também, né? Por exemplo, se eu sou mulher, se eu fosse fazer uma pesquisa com militares, por exemplo, ia ser muito diferente de um homem militar, né, enfim, de 30, 40 anos, fosse fazer essa mesma pesquisa, assim, o tipo de entrada é outra, né? Ou se fosse, por exemplo, uma pesquisa com os skatistas lá na Praça do Gaúcho, né? Gênero, idade, tudo isso, né? Às vezes até o jeito que você fala, assim, né? Tudo isso são nuances que as pessoas estão ali calculando para te colocar numa caixinha meio que de quem você é, assim, também.
Então a ideia da convivência, do dia a dia, de passar vários dias, várias tardes e vários momentos com essas outras pessoas, é tentar driblar um pouco isso e tentar pensar quais são as formas de fazer parte disso mesmo, né? Então, eu coloco esse slide meio que só para falar para vocês, e aquele Guilherme está me olhando com uma cara. Não, só para falar para vocês que a antropologia, quando ela começou junto com uma expansão colonial europeia. Assim. Então, os antropólogos eram todos brancos, europeus, que iam conhecer a periferia do mundo, né? No caso, a gente, né? América Latina, África, principalmente a Ásia também, né? E esse é o Malinowski, que foi um dos primeiros, enfim, argonautas do Pacífico Ocidental, que é o livro que ele escreveu, é considerado um dos fundadores do trabalho de campo nos moldes antropológicos. Ele passou 2 anos ali morando na Papua Nova Guiné, com os trobriandeses. E ele escreveu assim: da porta da minha barraca eu consigo ver tudo que os nativos estão fazendo. Mas essa frase é muito interessante porque, assim, por um lado ele estava lá, né, estava em campo, mas da porta da barraca ele achava que ele estava vendo tudo, assim, né. Então essa ideia de você tentar realmente assim, participar da vida das pessoas. Ele ficou 2 anos lá, fez milhares de coisas e algum tempo depois que ele morreu. E isso é uma questão da antropologia que sempre está pensando o seu método, né, justamente por não ter assim, uma fórmula de bolo de como fazer pesquisa de campo, né, cada pesquisa é uma pesquisa. Depois que o Malinowski morreu, a esposa dele publicou os diários dele de campo. E daí, se no livro ele escreveu da porta da minha barraca, eu consigo ver tudo que os nativos estão fazendo, o diário de campo dele, ele falava sobre a vida sexual dos nativos, por exemplo. E falava essas outras coisas que ele não tinha publicado. Mas isso gerou uma questão da antropologia, que é essa reflexividade do trabalho de campo e da inserção em campo, né? Fez a antropologia questionar como que essas coisas estão acontecendo, né? E quais que são esses tipos de relação que você está modulando em campo para produzir, essas informações, né? Esse tipo de conhecimento. Que na época era preciso conhecer quem eram essas outras pessoas, então os antropólogos iam nisso. E é muito interessante pensar que também hoje em dia não, né? Por exemplo, o exército americano fez isso, mandou antropólogos para a guerra, assim, para o Afeganistão e para o Iraque, para conhecer o inimigo. Então, como a antropologia vai entrando, às vezes até como uma tática de guerra, né? E a prática de fazer pesquisa dentro de empresa nos Estados Unidos já acontece desde a década de 70, 80, assim. A HP, inclusive, foi uma das primeiras empresas a contratar antropólogos para fazer pesquisa, né? Hoje em dia, enfim, tem antropólogo no Uber em São Paulo trabalhando, né? Tem antropólogo no Airbnb, o Airbnb faz pesquisa etnográfica. Então, como isso é uma prática que já vem acontecendo e que muitas vezes a gente acaba não sabendo mesmo dessas outras atuações do antropólogo, né? Eu acho que no Brasil a gente tem uma tradição da antropologia ser bastante vinculada ao meio acadêmico, né? Então é muito recentemente que os antropólogos estão entrando para o mercado também. E aí que vem meio que essa novidade que questiona também um pouco o nosso método, né? Como manter um método que antes era feito há 2 anos, um trabalho de campo de 2 anos, né? Em 3 semanas, né? Em 4, 5, 6 semanas, né? Você sempre tem que, enfim, pensar, né? Que tipo de produção de conhecimento, né, a gente consegue fazer nessas condições. E eu vou trazer aqui uma outra etnografia para vocês, também é considerada um dos clássicos da antropologia, foi escrita na década de 90, que chama Corpo e Alma, Notas Etnográficas de Aprendiz de Boxe, que era do Louis Vacan, que é esse cara ali do outro lado da foto. O Louis Vacan, ele morava na cidade de Chicago, ele ia para a Universidade de Chicago, e ele se interessava pelas relações étnico-raciais dos jovens da periferia de Chicago. E aí ele queria entender como que esses jovens estavam vivendo a cidade, como eles estavam se relacionando, como que eram esses bairros mais negros de Chicago, né? E aí ele não sabia muito bem por onde começar, ele foi
E ele foi para esses bairros periféricos e ele percebeu que onde esses jovens estavam se concentrando eram nos clubes de boxe, nas academias de boxe. Então ele resolveu fazer boxe também, para conversar com essas pessoas. E é muito interessante porque na etnografia dele, ele vai contando sobre como o boxe, ele se apaixonou pelo boxe, ele meio que virou boxeador e até foi convidado para fazer uma luta e tal, mas daí ele ficou entre, será que eu faço minha tese ou eu faço a luta? Daí ele fez a tese. Mas enfim, ele foi aprendendo ao praticar boxe que existem algumas coisas que são indizíveis. Tem algumas coisas que a gente aprende pelo corpo, que são conhecimentos incorporados, né? Nesse sentido de incorporação mesmo, assim. Que são algumas coisas que você só aprende pela prática. Então, através do treino, de você conversar com seus amigos boxeadores, o aquecimento, você vai construindo um corpo de boxeador em que os movimentos são quase automáticos. Agora imagina, assim, para tornar mais, assim, eu não faço boxe, mas enfim, passo de dança, né? Dançar isso, você não precisa, você pode até saber a teoria, 2 para lá, 2 para cá, né? Mas se o corpo não vai, a dança não vai também. Então é um conhecimento que vem pelo corpo, que não vem pelo racional, pelo que a pessoa está falando. E isso chama atenção justamente para isso, para todos esses modos da gente produzir informações, né, e de conhecer as coisas que não são só através da palavra, do discurso, da entrevista, do racional, do que a pessoa está falando para você, que é a vivência de se colocar em campo, né, de se colocar lá junto com as outras pessoas. E, enfim, foi muito legal uma vez que eu eu estava com uma turma de antropologia do consumo, e daí a gente foi para 2 lugares diferentes. Então, uma semana a gente foi no Shopping das Malhas, no Boqueirão, em Franque. Não sei se vocês já foram lá. Vocês já foram lá? Sim. Qual que é o som que tem lá? Que música que rola? Não me lembro. Rola sertanejo. O que tem para comer lá? Você lembra? Eu não prestei atenção, eu fui muito pontualmente procurando uma coisa específica. Então, o som que tem lá é o sertanejo. O que tem em volta lá é muita lanchonete e pastelaria, né? As pessoas, as lojas, né? Se vocês repararem bem, é quase que uma estética meio que de roupa evangélica. São as saias mais compridas, as roupas mais fechadas. As vitrines, muitas delas, elas estão com vários manequins, assim, um do lado do outro, né? Enfim, as promoções são anunciadas no microfone, no alto-falante, tem muita gente em determinado horário do dia, que sempre são mais de senhoras buscando essas roupas, ou então buscando certos tecidos. Os vendedores, eles já têm meio que uma prática mais específica deles, de abordar os clientes, todas essas coisas, né? Aí, na semana seguinte, a gente foi para o Pátio Novo Batel, que também é um shopping. Como que é o Pátio Novo Batel? Como que são os corredores, né? Os corredores, eles são circulares, né? Você tá lá, só que você não vê o final do shopping, né? Você vai sendo levado lá para dentro, né? A iluminação, o Shopping Novo Batel, ele tem um cheiro ambiente, que depois eu descobri que é uma tendência, né? A identidade olfativa das coisas, né? Que nem eu descobri que a Tiffany, por exemplo, tem uma identidade olfativa, que é isso, você sentir um cheiro, que é essa coisa que você aprende pelo corpo, né? Você sente um cheiro, você identifica a marca. Você entra no Pátio Novo Batel, você sente aquele cheiro, né? E como que são as pessoas que vão lá, né? Quem que vai lá, afinal de contas? Quem que pode entrar lá? Quem que entra lá para comprar e quem que não, né? Quais são as pessoas que são barradas na porta, quais são as pessoas que entram, né? E no Shopping das Malhas é a mesma coisa. Quem são as pessoas que de fato vão lá e as pessoas que não vão, que se afastam, né? Então, pensando nesses contrastes, assim, de consumo, de até o jeito que as pessoas estão lá, assim, as pessoas, elas estão gritando umas com as outras, elas estão conversando, elas estão passeando, estão andando tranquilas, elas estão andando apressadas, procurando uma coisa mais pontual, resolver lá um problema, assim, elas estão indo para passear, não estão, o que elas estão comendo, o que elas estão ouvindo, quais são esses sons, quais são esses cheiros que tem nesse lugar. Então tudo isso faz parte da pesquisa também.
também, né? Não é só aquela coisa racional de entrevista e conversa. Então a ideia também é um pouco mais entender do que explicar. Entender é perguntar como que as coisas estão acontecendo. Explicar é a gente buscar o porquê um pouco, né? Então a gente busca sempre tentar essa compreensão, né? Ao invés de tentar explicar os comportamentos das pessoas. No momento que a gente tenta explicar, a gente já está tentando falar pela pessoa o que ela está dizendo, assim. Então a ideia é tentar falar junto com as pessoas e entender o como das coisas, tentar remontar o processo, né? Ao invés de tentar pedir para a pessoa, quando a gente pergunta por quê, a gente está pedindo uma explicação racional. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Quando a gente pergunta como, a gente está remontando o processo, a gente está pedindo para ela nos contar uma história. E essa história que vai dar inteligibilidade e significado ao que a gente está tentando entender. As coisas que a gente está tentando entender. Parece que é uma coisa boba, mas faz muita diferença. Então, quando a gente for pensar no desenho da pesquisa, é sempre aquela coisa assim, quem, como, onde, porquê, né, quando. Quem é essa pessoa, com quem ela interage, o que ela gosta, que música ela escuta, quais séries, filmes ela assiste. E assim, série e filme fala muito sobre a pessoa também, né? Ou não, né? Onde ela vive, do que ela se alimenta, uma coisa meio Globo Repórter, assim, né? Da gente tentar investigar tudo que a pessoa tá, o que a pessoa faz, todas essas facetas do mundo dela. E essa também é uma crítica que pode ser feita, por exemplo, a ferramenta de persona, né? A gente coloca lá a persona, o que ela ouve, o que ela escuta, não, o que ela ouve, o que ela escuta, o que ela vê, o que ela pensa, o que ela escuta, quais são as necessidades, quais são as dores. A gente está o tempo inteiro centrando a pessoa nela mesma. A gente não está explorando ela para fora. Quais que são as conexões, quais são né, como que ela está interagindo com essas outras pessoas, né? Como que essas coisas estão funcionando. Enfim, e daí eu gosto de trabalhar com um material de uma designer que chama Lucy Kimball, que ela faz um desenvolvimento de uma ferramenta de persona que busca explorar justamente as conexões entre as coisas. Como que ela se relaciona com a família, como que ela fala com a família, ela liga para o marido e manda WhatsApp para os filhos, sabe? Todas essas pequenas coisas que influenciam no jeito que você vai direcionar uma comunicação, que você vai oferecer um produto ou um aplicativo, né? E como ferramentas do método etnográfico, como observar, a gente tem, por exemplo, a observação participante, que é isso, é de ir nos lugares, observar, ver o que está rolando lá, quem são as pessoas, qual que é a etiqueta, elas estão andando rápido, elas estão andando devagar, tudo isso você pode fazer sem conversar com as pessoas. A observação passiva. A observação participante é conversando com as pessoas. Se for em um ambiente de loja, por exemplo, você pode chegar e tentar inferir uma conversa, falar assim, nossa, que caro esse negócio aqui, né? E ver o que a pessoa vai falar, qual é a impressão dela. De repente ela fala, não, mas tem outro que é mais barato, que é mais legal, que eu já comprei outra vez. E aí você vai puxando esses papos informais, essas conversas de fila de caixa, fila de mercado, assim, que rendem um monte, na verdade, porque a pessoa, ela tá lá te oferecendo várias informações muito autênticas de como ela tá olhando para aquilo, assim. Então isso é muito legal. Etnografia online pode ser feita em todos os lugares em que as pessoas estão. Eu acho que o Facebook é meio que um prato cheio, assim. Claro que a gente sempre tem que modular, né, o que as pessoas estão colocando, o que não, mas ao mesmo tempo tem muita informação lá, né, muitas vezes muitas informações públicas, o Instagram também, mas ao mesmo tempo a etnografia online, ela ajuda a gente a entender a própria empresa. Por exemplo, como que a empresa está se colocando online, assim, qual que é o tipo de comunicação, quem que ela quer atingir. Isso tem a ver com a estratégia dela, né, com como ela está olhando para o público dela. E isso tem a ver com a pesquisa, porque aí você tem que fazer uma pesquisa que seja alinhada com a empresa, né, você tem que fazer, você tem que criar as expectativas com ela, assim, né, nesse sentido. Fontes documentais, tem uma antropologia sobre documentos que é imensa, não sei se vocês trabalham bastante com documento, com registro histórico, eu acho que acaba sendo um pouco mais na academia, né, do que no mercado, porque no mercado isso não acontece, mas é muito interessante, porque enfim, pela estética do documento, pelo brasão, pelo cabeçalho, você já sabe de onde que ele vem, né, e analisar os documentos dessa forma também é construir um pouco esses dados, né, de estética do formal, do informal, de como que um documento ele
passa a ser eficaz ou não, né? Se eu mandar um requerimento, se eu fizer, por exemplo, se um vereador mandar um requerimento para a Câmara de Curitiba e não tiver o brasão, esse documento não vai para frente. Então a estética tem a ver com o documento cumprindo a função pelo qual ele foi feito. A estética não é só o brasão não é só para deixar bonito, é para deixar oficial, né? Ele dá um tom diferente para as coisas. E entrevistas formais e informais, que é aquilo que eu meio que já acabei falando. Então o Tim Brown, ele fala que no design o objetivo da pesquisa é descobrir as necessidades que as pessoas nem sabem que elas têm. E é importante observar o que as pessoas fazem e não fazem. Ai, desculpa gente, fiz um erro ali. E o que elas dizem e não dizem. Que é isso, né? Essa coisa da vivência, do cotidiano. Só para contextualizar um pouco, então, as etapas de desenvolvimento de produto, a gente geralmente tem, de acordo com o Christian Roger, estratégia, execução e avaliação. Então, na estratégia, a gente pode usar tanto quali, pesquisa quali quanto quant, né? Então, a gente pode mandar um survey, por exemplo, online também, né? E um survey não é óbvio, tem várias técnicas para fazer survey, é um mundo infinito. Mas a ideia da estratégia é inspirar, explorar, escolher o direcionamento e a estratégia. Na execução, entender e melhorar o design, reduzir o risco e melhorar a usabilidade. Na avaliação, é medir a performance, comparar com outros produtos, né? E cada tipo de pesquisa entra numa fase de desenvolvimento do produto. Então, a pesquisa etnográfica, ela geralmente é usada na estratégia e, às vezes, na execução também, para acompanhar como que as pessoas estão usando. Eu trouxe alguns cases para vocês sobre a pesquisa aplicada em cada uma dessas etapas. Essa pesquisa eu fiz para uma loja de tintas aqui em Curitiba, que eles pediram o desenvolvimento de personas para melhorar a experiência do cliente dentro das lojas. Aí eu pensei, meu Deus, loja de tinta, o que eu faço com uma loja de tinta, né? Loja de tinta é aquele lugar cheio de lata, né? Como que você vai melhorar essa experiência só se fizer uma coisa muito maluca? Mas enfim, saiu uma coisa muito maluca, mas eu não vou conseguir contar para vocês, mas eu queria trazer duas pessoas. Essa daqui é a Dona Laídes, que eu conheci dentro de uma loja da Tintas Virgínia, que foi um cliente, né? E a Tintas Virgínia tinha uma preocupação, eles falaram assim, olha, tem muito velhinho que em dezembro chega e compra tinta para pintar a casa inteira. Aí eu falei, nossa, sério, que interessante, né? Aí eu conheci a Dona Laídes dentro de uma loja da Tintas Virgínia. E ela estava comprando uma resina para misturar com glitter verde e passar na parede da casa dela. Eu falei, nossa, Dona Laídes, que interessante, né? Onde você viu? Ela falou, não, eu vi, não é de casa, né? Ela consome, é de casa, ela consome Irmãos à Obra, né? Mas ela é uma senhora. Quando ela vê uma coisa que ela gosta na televisão, ela tira uma foto com o celular ou no computador. Ela tá usando as coisas do jeito dela, né? Enfim. Daí eu fui na casa dela, levei o bolo, né? Ela fez o café. Essa Daiana, que é minha colega que participou da pesquisa comigo. E aí a gente chegou lá, ela estava pintando uma parede de salmão, uma parede de verde abacate, e ela ia passar o glitter nessa parede verde abacate. Aí eu fui conversando com ela para entender melhor como que estavam as coisas, como que ela tinha chegado, né, nessa casa. Aí ela disse que na infância dela, ela tinha 14 irmãos. Então a infância dela foi aquela coisa de ficar lavando fralda, ajudando a mãe a cuidar dos irmãos, tudo isso. E aí ela se casou, ela era do interior, se casou muito nova, com um marido que gostava de tudo branco. Gostava de lençol branco, de toalha branca, de parede branca. E o marido morreu, né, há 5 anos atrás. E aí, com a ajuda dos filhos, ela conseguiu comprar um apartamento próprio. E aí ela disse que estava vivendo a infância que ela não tinha vivido. Ela estava pintando cada parede de uma cor. Ai, que não deu pra ver, mas tipo, as luminárias, elas são todas laranjas também. Ela estava se vestindo de laranja. A porta dos armários da cozinha eram laranjas, assim. Então, ela estava meio que se apropriando do espaço. Ela estava tornando a casa lar. E se a gente pensar, quando que a gente compra tinta? Quando a gente se muda, ou quando a gente quer transformar um pouco a casa, né? Pintar a casa, né? Transformar o espaço através da cor, é se apropriar da casa, é tornar a casa sua, é dar sua identidade para a casa, né? Então a gente começou a ver que o consumo da tinta tinha a ver com mudanças em etapas de vida. Quando você ou se separou e está entregando o apartamento, ou quando você se casou e está pintando o apartamento,
Ou quando vai chegar um nenê, você está fazendo o quarto do nenê. Ou quando você está viúva e resolveu fazer o apartamento do jeito que você quer, né? E ao mesmo tempo a dona Laís representa uma parcela de consumidores da Tintas Virginia que nunca tinha recebido atenção, que são justamente esses idosos que vão todo ano na Tintas Virginia deixar a casa bonita, porque vai ter o Natal e o Ano Novo e eles querem passar em família com a casa tinindo, né? Então, enfim, foi esse tipo de pesquisa etnográfica que eu fiz para... Ai meu Deus, estou falando demais. Enfim, isso definiu várias estratégias da loja, assim, por exemplo, de conversar com os vendedores, para eles não explicarem a tinta só a partir da técnica, mas pensar a tinta e as cores a partir do momento da vida das pessoas, né? Que tem a ver com uma teoria de cor também. Por exemplo, o amarelo é felicidade, vermelho, não, mas quando você vai fazer um quarto de nenê, tem que ser tons claros, então você já conseguir sugerir um pouco isso, sabe? Captar qual que é o momento dessa pessoa, assim, é um adolescente não, é um jovem de 20 e poucos anos que acabou de morar sozinho, mudar sozinho para o seu apartamento, ele provavelmente vai querer uma parede colorida. Eu tenho muitas paredes coloridas na minha casa, eu acho que vocês também devem ter paredes coloridas, assim, mas assim, conseguir captar essas coisas para ajustar o tipo de atendimento que você vai estar com essa pessoa. Então você melhora a experiência que essa pessoa tem na loja pelo atendimento, pela conversa e conseguindo guiar um pouco esses entendimentos. Tem, enfim, vários outros desdobramentos dessa pesquisa, que até para repensar o espaço da loja, né, a partir disso, mas eu acho que eu vou passar para frente, porque senão vai ficar muito comprido. Essa outra pesquisa, que foi feita pela Gabriela, na verdade, é na etapa de execução. A Gabriela é minha colega designer e a gente faz meio que uma dobradinha, mas eu gosto de trazer esse exemplo dela, que é de produto, né? Justamente porque é um teste de usabilidade em campo, que acabam os designers fazendo e não muitos antropólogos. Mas o que ela percebeu é uma pegada bem antropológica, assim, porque ela estava testando lavadoras com donas de casa. E eles levaram várias donas de casa no Lactec. Vocês conhecem o Lactec, né? Tinha uma cozinha montada, uma lavanderia toda montada. E eles perguntavam, eu quero que você mostre, eu quero que você use essa lavadora da mesma forma que você utiliza na sua casa. Tá, daí elas, então eu pego aqui esse copinho, encho aqui, coloco aqui, tá, liga, tá, pronto. Beleza. Legal, todo mundo usava o copinho, todo mundo usava a medida, era um de amaciante para um de sabão em pó, você colocava as roupas tudo certinho, né, tá, beleza. Aí eles foram para casa dessas mesmas pessoas, ver como que elas lavavam de fato nas suas casas. Aí eles viram que as donas de casa, elas misturavam sabão em pó com sabão líquido, com amaciante, com alvejante, elas colocavam assim, elas ignoravam o lugar certinho que é para colocar, elas colocavam assim. E daí teve uma vez, daí a Gabriela perguntou assim, por quê? Mas como que você sabe a quantidade certa se você não está usando o dispenser? Ela falou, não, quando está na metade da lavagem, eu entro na lavanderia e sinto o cheiro do amaciante. Se o cheiro estiver bom, estiver forte, então está tudo bem, senão eu abro lá e coloco mais um pouco. Então assim, elas estão usando, e elas estão usando errado a máquina? Não, elas estão usando do jeito delas. Não tem o jeito certo e o jeito errado de usar as coisas. Tem o jeito que a gente conhece e o jeito que a gente não conhece, né? Tem o que as pessoas, todas as infinitas possibilidades das coisas que as pessoas podem fazer, né? E é interessante que é essa coisa do conhecimento incorporado, né? De você entrar na lavanderia e sentir o cheiro, né? E como que isso determina o jeito que você vai usar a lavadora ou não. E outro exemplo é o da Casa da Família Indígena, que tem a ver com é um exemplo mais extremo, que tem a ver com a minha tese. O objetivo desse programa foi construir tipo Minha Casa Minha Vida nas aldeias do Paraná. E aí eles foram fazer um trabalho de campo para entender o modo com que os Guarani e os Caingangue vivem, que são as etnias majoritárias no Paraná, para transformar isso em casas. Então eles fizeram primeiro essa casa redondinha para os Caingangue, porque eles têm as moradias mais redondas, né? E essas casas para os Guarani, que são metade alvenaria e metade madeira. No caso das populações guaranis, eles descobriram que eles são muito nômades até os dias de hoje.
Então, ao longo da vida, os guaranis eles moram em tipo 6, 7, 8 aldeias. Eles a cada 2 anos se mudam. E muitas vezes eles se mudavam e eles levavam a casa junto, porque a casa era lona e pau a pique, assim. Então eles desdobravam a lona, montavam as coisas e iam para casa junto. E aí os técnicos falaram, bom, para eles não desmontarem e para essa residência não virar uma ausência de residência, a gente vai fazer metade alvenaria e metade madeira, porque se eles quiserem levar a casa junto, né, como eles faziam antes, eles só vão conseguir levar metade da casa, que era metade de madeira. Mas isso nunca aconteceu. O que é interessante pensar nessa etapa de estratégia, né, como que foi sendo conciliadas essas demandas técnicas e demandas indígenas na construção de um produto, uma casa, né, e como essa casa depois virou outra coisa. Assim. Então os indígenas, ao invés de eles levarem a casa junto e destruírem a casa, que era a preocupação do governo, eles começaram a trocar de casa dentro da própria aldeia. Então, se antes eles eram nômades para fora, eles pegavam uma casa e mudavam para outra aldeia, agora eles passaram a trocar de casa com o vizinho. Eles falam assim, tipo, cansei de morar aqui na frente do rio, quero morar lá mais no centro, ficar mais perto das pessoas. Aí eles conversam com alguém que está no centro e trocam de casa. Isso eles fazem o tempo inteiro, assim. Então a casa do governo, ao invés de tirar a indianidade deles, a falar tipo, olha essas casas que os índios estão morando, né? Casa de branco, não é casa de índio. Intensificou, funcionou meio que intensificando a própria cultura deles, criou um nomadismo interno. Então eles continuam mudando o tempo inteiro e agora de forma muito mais intensa, porque as casas ficam e eles só trocam de casas entre eles, assim. Então para quebrar um pouco esses preconceitos, né, que a gente tem. E acontece uma coisa muito parecida com os celulares, por exemplo. A gente pensa, nossa, índio de celular, né? Mas os guaranis, como eles são muito nômades, eles sempre tentam especular quem que está morando na outra aldeia, né? Se tem parente lá, se tem tio, se tem primo, se tem alguém para recebê-los lá. E isso acontece muito também por causa de encontros amorosos. Você chega lá e casa com alguma outra pessoa, com uma prima distante ou com, enfim, alguém que você sabe que está lá esperando, né? Viajar é sempre um potencial casar-se. E pelo Facebook, eles fazem isso com uma agilidade assim, muito intensa. Assim. Eles estão o tempo inteiro no Facebook conhecendo outros índios e definindo para onde eles vão migrar. Então o celular, ao invés de deixar eles mais parecidos com a gente, deixou eles mais parecidos com eles mesmos. Né? O celular e as casas assim, acabaram intensificando essa cultura indígena. Né? Então, só para pensar que os ingredientes do mundo social são as pessoas, coisas e organizações que funcionam juntos, né? Pessoas humanas, a gente fala de pessoas não humanas também, mas isso é uma pira da antropologia, não vou ter tempo para explicar agora, que podem ser, tipo, por exemplo, animais, né? Que são considerados pessoas, homens, mulheres, crianças, usuários, participantes, beneficiários. As coisas são os objetos celulares, materiais, digitais, hábitos que conectam essas coisas. Organizações, time de futebol, empresa, comitê, comunidade, negócio, tudo isso funciona. Então, só para trazer algumas dicas já para ir encerrando, de como fazer a pesquisa etnográfica, assim, tentar recapitular um pouco. Primeiro, mergulhe profundamente no contexto, nas vidas, nas culturas e hábitos das pessoas. Estude holisticamente os comportamentos e experiências das pessoas em suas vidas diárias. Que é isso, né? Imersão. Segundo, aprenda a especular, faça questões abertas, né? Tente jogar aquele verde para ver o que vem de volta, né? Deixe a pessoa à vontade para falar, junte o máximo de informações que conseguir para construir sua compreensão do contexto do problema. 3. Pratique cotidianamente a observação e a escuta ativa. Grave todos os detalhes e minúcias do dia a dia. Tem até uma antropóloga que ela falou que etnografia não é método, porque etnografia a gente faz o tempo inteiro. É o tempo inteiro observando e tentando analisar essas coisas e pensar essas coisas. Então é mais ou menos isso, sim. Questionem o seu dia a dia, tentem olhar para ele a partir de perspectivas diferentes. Do hábito de você tomar um café, o café pode ser a reunião social, pode ser o momento da conversa, pode ser desculpa para você encontrar um amigo, assim, até, enfim, pegar o ônibus, né? Grave, escreva, desenhe e fotografe. Faça um caderno de campo. E aqui o caderno de campo é fundamental, porque a gente fala que o caderno de campo é o método. Eu falei que a etnografia não é método, mas o caderno de campo é o método. Mas o caderno de campo é o primeiro esforço que a gente faz em sistematizar esses conhecimentos. Então, se na nossa cabeça tem uma bagunça, quando você escreve um diário contando o que acontece,
vai se organizando na sua cabeça. Então é o primeiro passo para depois você escrever, enfim, dissertação, tese, artigo, projeto, o que for. E compartilhe seus achados, os novos insights podem surgir nesse momento. E a ideia é que quanto mais gente pensando, melhor fica, né? Então, às vezes a gente fica muito tipo, eu não quero abrir meus dados para ninguém e tal, mas isso não é verdade, assim. Tipo, eu acho muito legal poder compartilhar em grupos de pesquisa, eu sempre trago minhas pesquisas lá para o departamento também para conversar. A gente tem um núcleo de antropologia, política, mercado, relações, interétnicas, um milhão de coisas que juntam todo mundo, assim. E é muito legal escutar as pesquisas dos outros também. E é isso, obrigada.